Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus por mais uma mensagem entendida a letra de modo espiritual. Amém? Não vou me alongar, né? Porque é tanto assunto aqui maravilhoso, porque eu espero que dê para colocar tudo. Se o vídeo tiver que ficar longo, pessoal, vai ter que ficar, tá? Porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Estamos vivendo em tempos difíceis. A grande tribulação já está dando evidências de que está bem aí, né? Então vamos nos instruir da palavra do Senhor que nos mantém aqui fortalecidos, né? O título é De Eternidade a Eternidade. O Senhor é Deus, né? De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então é uma mensagem que vai, de certa maneira, tranquilizar aí os coraçõezinhos, tá? Aqui em Apocalipse 16, eu vou ler os versos 12 e 14 que diz, do 12 ao 14. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, veja aí quanta informação, né? Importante. Por que que Apocalipse é uma mensagem de revelação. Vem nos revelar como que está sendo e acontecerá fatos aí muito temorosos, assustadores, coisas que vai além da compreensão humana, como que pode acontecer, né? Eu vou mudar aqui algumas palavras. É conhecimento de todos que coisas bárbaras têm ocorrido de geração a geração, e na nossa geração tem vindo aí à tona muitas coisas macabras, tá? Mas falando aqui do livro de Apocalipse, é interessante que saber da datação, né? Eu dei uma pesquisadinha aqui rápida. A datação do livro de Apocalipse divide os estudiosos entre duas principais correntes. A data tardia, entre parênteses, 95 a 96 depois de Yeshua, Cristo, né? Depois de Cristo, fecha parênteses, no final do reinado de Domiciano, sendo a mais tradicional e aceita. E a data recente, abre parênteses, 64 a 68 depois de Cristo, durante o governo de Nero. Ou seja, de 95 a 68 ocorreu esses reinados aí, tanto de Domiciano como de Nero. E dentro desse percurso também esses fenômenos revelados a João na ilha de Patmos, que ficou ali preso, recluso por um tempo. Pode-se dizer que resguardado para que ele não fosse morto como os demais, porque o Senhor tinha algo que era de geração a geração para ser registrado através da vida de João, né? Um mistério aí, um particular com João. E o importante é que depois de tanto tempo, podemos ler aqui Apocalipse e ver as coisas acontecendo. Eu li aqui, né, apesar de ter lido apenas 3 versículos, são reveladores, porque vai falar de revelação oriunda de ação. Espírito de rãs, são demônios, porque João, ele estava tendo com clareza as visões.
Porém, ele já tinha que se policiar desde aquela época. Claro que foi por intermédio do Espírito Santo, sabendo o Senhor que no tempo certo nós saberíamos do que se tratava, né? E essas ações, elas são provenientes de poderes que vão, né? Que se visitam, que se alinham, que se organizam, é o que nós vemos aí, né? E tudo isso por quê? Tudo isso, vocês vão entender por que de eternidade a eternidade ele é Deus. Porque aqui já está revelando a onisciência do Pai, né? Vamos aqui para Romanos. É a mensagem que eu costumo ler com frequência. O livro de Romanos também é revelador. Ó, eu vou ler aqui Romanos 1, a partir do versos 20, que diz: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, trocaram a verdade de Deus pela mentira, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Até aqui. Continue lendo para vocês verem que isso aqui são práticas humanas, tá? E oriundas de quem está com os reinos da terra. Apocalipse vai falar disso, dessa posse temporária. Os reinos estão com os homens, mas já tem uma profecia que retornarão para o Rei da Glória, né? Então, todas as coisas como são não continuarão sendo. Haverá mudança, haverá retirada dos ímpios. São assuntos que eu tenho colocado aí no canal, como vídeo acontecimentos, que vai falar, explorado mais a respeito dessa coisa do arrebatamento. Então, esses homens, eles são indesculpáveis, porque eles conheceram a glória do Senhor através de estudos científicos, através de estudos de observação, de exploração, para chegar a fundo a respeito dessa coisa, como diz Jó lá em Jó 38, que já revela como que é a criação do Senhor, detalhadamente, como que é a expansão, como que é essa coisa do mar, das comportas, dos limites, da saraiva, do gelo, dos tempos, das estações e do efeito causado da lua, que a lua está aí como luminar menor, mas tem uma reação direta no que diz respeito às marés. Tudo isso são estudos comprovados. E Jó 38 vem trazer essa clareza a respeito da criação. Romanos vem
reforçar que esses homens conheceram o Senhor e seu eterno poder, mas não lhe renderam glória, porque criaram para eles répteis e quadrúpedes e todo tipo de entidades demoníacas das trevas, a qual eles podiam cultuar ou cultuam, recebem muita enganação, porque o que não vem do Senhor é enganação. E isso se expandiu, levou a humanidade a um conceito errôneo para que não se chegasse ao seu Criador e o conhecimento do seu eterno poder, que vem através da informação. Estou resumindo. Isso é algo que está sendo óbvio agora, mas para quem é leitor da Bíblia, quem é humilde, quem é temente ao Senhor, não tem nada de novo. Chega ao ponto em que pessoas que são tão sensíveis podem até enlouquecer diante de tanta notícia das trevas, tá? E aqui o assunto vamos lá para Salmos. Eu precisava dessa introdução, não um pouco agradável, tá? Mas para vocês saberem que Deus está no início, no meio, no fim, na eternidade, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Não nos apavoremos, mas vamos nos alegrar em saber que está se cumprindo e as coisas estão levando aí um curso onde logo, logo vamos poder desfrutar da profecia, poder contemplar o nosso Criador, né? Aqui em Salmos 90, deixa eu pôr aqui, senão nada vai, gente. Salmos 90, a partir do versos 2 vai dizer: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu vou ler até o verso 17, tá? Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz de tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo de teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimentos, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dar-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos, aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Louvado seja Deus. O salmista, ele é muito profundo, porque ele vem trazer palavras claras de quem é o Senhor. Então, vamos parar de, quando
a gente ler, nós cristãos lermos a palavra do Senhor, quem é temente, entender que as advertências são só para nós. Não, é para o mundo. É para quem não se curva. O Senhor conhece o levantar e o deitar. E o Senhor conhece também as aflições de quem não senta na mesa dos escarnecedores, não compactua com o erro. Já foi liberto. O Senhor contempla todas as coisas. Ele não tem uma balança desequilibrada aí. O Senhor é justíssimo. Então nada escapa do olho dele. Desde as atrocidades que um ser humano comum não consegue absorver, entender, até atos simples de bondade, sem querer nada em troca. O Senhor contempla tudo. Então, quando nós entendemos isso, nós descansamos não como pessoas insensatas, que sabem que o perigo está vindo na sua direção e está ali dormindo. Não. Coloca teus joelhos no chão. Clame ao Senhor. Tá vendo o que está acontecendo? Ó, a grande tribulação aí a caminho. Confie no Senhor, porque tem palavra de promessa que o Senhor vai nos guardar. Mas tais coisas terríveis têm que se revelar. É como a sujeira debaixo do tapete. As coisas têm que acontecer. Porque não há nada escondido para que venha a luz. Então, se está na luz, está em paz. Né? É muito interessante ler o livro dos Salmos para saber quem é Deus, gente. Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje. O Senhor não está dormindo, Ele não está deixando as coisas passarem porque Ele é bonzinho, ó. Não, deixa isso para lá, releva meu céu. Tá tudo escrito no livro do ato, do hoje, do haja, tá? Agora vamos aqui para Salmos 2, que é o que eu tenho mais para explorar. A palavra do Senhor toda ela é maravilhosa, mas Salmos 2 é muito forte. Se vocês quiserem acompanhar aí, tá? Vai dizer: porque se amontou as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. Não é a primeira vez que eu estou lendo a respeito de estar trabalhando contra o Senhor. Vocês observem, depois vocês voltem lá e leiam as mensagens. Apocalipse, né? Tá falando disso. Reis que vão de um lado para o outro conspirando contra o Senhor. Veja que loucura, né? Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, dos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, abre aspas, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois no instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Olha que mensagem extraordinária. Eu gosto sempre, em algumas situações, de fazer algumas ilustrações. Então vamos lá, né?
pegando o último versos aqui para uma ilustração. Imagine aí uma criancinha de 2, 3 anos passeando em algum parque com sua mamãe, com seu papai, e seu papai forte, aquele homem que pega com uma mão só, coloca no ombro. Aí a criança está contemplando, né, tá vendo todas as coisas, sem nenhum pingo de preocupação. Tá preocupada se um passarinho vai fazer cocô na cabeça dela. Tá preocupada se vai vir tem gente que chama pipa, né? Tem outros que chamam outros nomes, depende muito do estado. Papagaio. Se um papagaio vai vir ali, a criança tá tranquila. É assim que o Senhor quer que nós fiquemos. Esse pai vai proteger seu bebê ali de tudo. Se acontecer algo terrível, o foco é proteger o seu filho. Do mesmo jeito, como a linguagem aqui do salmista, a consciência, salmista é filho. Certamente Davi relatou para ele aí o perrengue que Davi sofreu fugindo de Saul. Só não foi do Saul, dos irmãos, né? Porque também estavam ali, eram soldados do rei, né? Então, o Davi teve que se esconder por um bom tempo, em respeito para não tirar a vida de um rei. Davi estava sendo protegido, porque existia uma promessa na vida de Davi. Davi foi ungido a rei. Então, ninguém poderia ceifar a vida de Davi. Então, o salmista é filho. Com certeza, Davi, na sua velhice, relatou muitas coisas para ele. Então, o salmista está colocando aqui a imagem do Senhor protetor, cuidador, aquele que fala: não temas. Se o filho está tranquilo, confiando no pai, é porque está em paz, né? O que nos torna capazes de ter essa consciência é estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus é viver de acordo, né? Então, veja que aqui no versos 4 diz: do seu trono aos céus, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É Deus, é o nosso Pai, é o que gerou a nossa salvação, que criou um propósito de resgate através do seu Filho e não poupou o seu Filho de ser rejeitado, humilhado, tratado como nada, com muita indiferença pela pessoa que ele foi, que ele é e que ele representou aqui, com grandeza, um rei grande e poderoso, qual ninguém pode se comparar a ele, né? Em poder e em atos. Nós procuramos nos assemelhar às suas obras, às suas palavras, atentar ao que ele quer de nós. Mas ser como ele, isso não é possível. E o Senhor permitiu que ele fosse moído, transpassado, humilhado, cuspiram, zombaram. Lembra do paizinho lá com seu filho no ombro? Mesmo que fosse já um jovem, quem é esse pai que vai permitir que seu filho sofra? Deus permitiu, Deus criou um propósito, um único meio, através dele. Porque ao reconhecer o ato de Deus, reconhecemos que ele é poderoso, amoroso e também justo. Que ele quer de nós, que confiemos nele. Que como ele colocou aqui, né, em relação às autoridades, para se atentar, né? Vou ler novamente. Aqui a partir do verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, abre aspas, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso,
ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adore o Senhor com temor, exultem com tremor. Então o Senhor está trazendo a consciência. O salmista está colocando aqui, ó, tenham consciência de quem é Deus, né? E como o Pai zeloso, ele disciplina, ele chama atenção, porque ele não se agrada com a morte de ninguém. Ele quer que as pessoas se convertam, se desviem do caminho da impiedade, né? Sejam prudentes, se desviam do caminho da impiedade e tenha temor dele. Só podemos ter temor de Deus se nós formos transformados, um novo caráter, um ser humano transformado, consciente do que foi feito por nós. Deus chegou ao extremo de gerar um filho e enviá-lo de uma forma espantosa, né? Através de uma virgem, do ventre de uma virgem. E desde cedo, essa criança, vivendo os propósitos, tudo aquilo que fora dito a respeito dele, de Moisés até ele, se cumprindo. Um filho espiritual, guiado pelo pai todo o tempo. Teve sim um pai e uma mãe para cuidar dele, né? Mas isso não quer dizer que ele já não era superdotado no sentido de ser orientado pelo Espírito Santo e obedecer ao Senhor à risca o que havia sido dito a respeito dele se cumpriu. Então, quando a gente entende isso desde o livro de Apocalipse, não tem como, gente, ficar dormindo, não ter temor do Senhor. Olha o tempo que foi escrito Apocalipse, um livro revelador, que serve para que a gente até nos precaver, né? A gente ficar atento em relação aos escândalos, em relação às perseguições, em relação às desigualdades, às leis duras, aos decretos, né? Só que aqui o Senhor já está advertindo aos reis, às autoridades, os governantes, porque, como vai falar em Romanos, se você nunca leu, você pesquise, vai falar a respeito dessa questão das autoridades, que a gente tem que se submeter às autoridades. Porque, ora, se elas são instituídas, é pela vontade do Senhor. Se são duras, é porque, vamos dizer assim, a nação está merecendo. Se é maleável, é porque o Senhor viu a mesma coisa lá do povo que estava no Egito. Clamaram, clamaram, clamaram para que o Senhor as libertasse. O Senhor poderia ter tido um particular com Moisés, porque ele já era adulto, lá mesmo no Egito. Ele não precisava sair e ficar 40 anos no aguardo para depois encontrar-se com o Senhor ali naquela sarça ardente e para retornar. Mas esse tempo foi necessário porque o Senhor sabia como é que estava o povo ali. Então o Senhor tem tempo para cumprir, né? E ele mostra misericórdia nesse tempo que ele nos dá. Então Moisés retorna, ali é dito, né, em Êxodo, que o Senhor ouviu o clamor do povo. Então o povo estava o quê? Saturado. O estado atual do povo era estar saturado, apesar de que depois, quando eles estão naquele refrigério, vamos dizer assim, estão longe da opressão do Egito, eles começam a reclamar porque falta isso, porque falta aquilo. Então, um povo inconstante. Os inconstantes ficaram no meio do caminho. E o Senhor, né, aguardou por esse tempo aí, porque era o tempo determinado. Tem ali o relato de que Moisés, ele casa com a filha de Jetro, né? Ele tem seus filhos.
Jetro, a filha de Jetro. Jetro é descendente etíope. Então o Senhor queria criar ali uns descendentes. Depois disso, Moisés se dedica de corpo e alma, espírito, a fazer a vontade do Senhor. A família ficou para trás, dentro dos cuidados do pai. Então é uma história muito interessante e nisso mostra a onisciência do Senhor. De eternidade a eternidade, Ele está agindo, Ele não perde e jamais perderá o controle da sua criação. Tais coisas horrendas aconteceu na história, que acontece, certamente vai acontecer, mas isso não nos apavoremos, desde que estejamos nutridos pela compreensão aqui da mensagem, da palavra profética, do que o Senhor tem preparado para o povo dele, né? Já está no livro também de Apocalipse, promessas da Nova Jerusalém, promessas da vinda do rei que tomará os reinos e reinará. O livro dos profetas está cheio de profecias, haverá apenas um rei, um só espírito, uma só nação. Então o Senhor, Ele conduz o seu povo exatamente para onde Ele quer, para que Ele faça cumprir a sua própria palavra. Amém? Então, para encerrar, dar um complemento, tá? Se eu ficasse aqui lendo os salmos todos, o livro dos profetas, pode ter certeza que a gente ia continuar nesse assunto. Eu vou ler aqui Isaías 43, versos 3, que diz: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sabá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei vocês. Se vocês lerem aqui, né, o subtítulo, O Único Salvador de Israel. Aqui o Senhor está se direcionando a Israel, que é um só povo, que se tornará uma só nação, como diz Ezequiel. Um só povo, uma só nação, tá? Aqui o Senhor não está colocando um estado, um país, um continente. O Senhor está falando de uma nação espiritual. Israel, lembram? Era Jacó, Jacó. Então o Senhor deu o nome dele de Israel. Assim como o Senhor intitulou o pai na fé e Abraão como o pai na fé. Israel, Jacó, é o pai dessa única nação, porque a promessa da primogenitura, a promessa das bonanças e riquezas futuras, porque ele e sua descendência teve que ser escravo, teve que ser subalterno, submisso, de geração a geração. Mas é um povo que tem promessa. São os filhos da promessa. Os filhos de Isaac, os filhos da promessa. Entende? Esaú trocou ali a sua primogenitura por um prato de lentilha. Essa lentilha, ela é gorda. Entenda aí a lentilha aí, que essa lentilha, ela tá em tudo quanto é canto desse mundo. Sendo oferecida, sendo desfrutada, sendo esbanjada, sendo mal direcionada, né? Essa lentilha, ela tem história, tá? Para resumir. Mas Jacó, ele, com seus 12 filhos, o vídeo anterior que eu coloquei, eu falei a respeito de José e a onisciência do Senhor. Então o Senhor teve um particular com a descendência aí de Israel, de Jacó, tá?
E a história, ela testifica, tanto bíblica como a história aí didática, tá? Então, são assuntos maravilhosos. A palavra do Senhor, ela é riquíssima, ela é profunda, não tem, é como o mar, gente. Onde que a gente vai alcançar o mar inteiro a nados, né? A palavra do Senhor é preciosa, porque Ele é precioso, Ele é grandioso, Ele é absoluto, Ele é tudo, Ele está em tudo, então não tem como a gente absorver tudo. Por isso o Senhor pede para que meditemos na palavra dEle de dia e de noite. Porque assim a nossa vida de fé, nossa vida cristã, vai fazer sentido. Vai fazer sentido a gente dormir em paz, crendo que os querubins estão aí nos guardando, como foi prometido em Daniel 12, que o Senhor enviaria Miguel para proteger o seu povo. Existe mensageiros e de tempos em tempos, existem os guardiões, assim como foi lá na cidade de Sodoma para retirar Ló, fazendo esse favor para Abraão. O Senhor se preocupou com a paz de Abraão. Abraão não ficaria em paz, né? Então, o Senhor mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor mesmo que trouxe Moisés para um doutorado no deserto, para Moisés absorver o impacto do chamado na vida dele. Assim como o Senhor transformou o apóstolo Paulo, ele ficou ali 14 anos, parece, dentro de uma casa, absorvendo o que estava recebendo do Espírito, que foi o ministério da graça. Então, todos esses, né, foram pessoas descendentes de Jacó, né, de Jacó. Então, o propósito do Senhor é em uma nação, é em um povo. Um povo que dera ouvido à voz dele, um povo que quis ser lapidado por ele, um povo que quis andar sobre a orientação, está andando sobre a orientação do Espírito. Então, o Senhor, ele não vai deixar que nós sejamos consumidos pelas fornalhas, pelos leões, pelas trevas. Nós é que temos que vigiar. Como é que está a nossa vida? Está em consagração ao Senhor? Então, descanse. Tem uma mensagem poderosa que fazer. O que vai nos separar do amor do Senhor? Morte? Nudez? Fome? O que vai nos separar de Deus? O que pode nos separar de Deus? Absolutamente nada, amém? Então confiemos sim nas providências do Senhor, esperando que as pessoas se despertem no tempo de revelação, no tempo onde é crucial para que haja despertamento, orientação certa do Espírito, tá? E que o Senhor continue agindo com livramento, protegendo os inocentes, protegendo os jovens, protegendo todos aqueles que estão sob os cuidados do Pai, né? Que Ele nos guarde, nos livre de todo mal. Fiquem na paz e até a próxima.